Olá, mais uma vez aqui estamos marcando presença na Expo Cristã 2018. A você que está acompanhando a programação da nossa Rede Brasil de televisão, muito obrigado, hein? Pelo carinho de sua audiência, pela fidelidade de sua sintonia e por nos acompanhar direta e indiretamente, não só no sinal digital, no 10.1, no 50.1, diretamente também pelas emissoras afiliadas, repetidoras e retransmissoras da Rede Brasil em todos os estados da federação e também no Distrito Federal. E a você, que em qualquer lugar do planeta Terra também nos acompanha através do rbtv.com.br, muito obrigado. São 12 horas mais 19 minutos, ou como queiram, é meio-dia, 19 minutos agora, ao vivo, como eu falo, olha a hora, olha a hora. Você que já me assistiu no Papo em Dia, hoje levamos ao ar, não é? A entrevista com o Bavini, filho de Sérgio Reis, cantor, compositor, programa muito legal que vocês puderam acompanhar. Promessa é dívida, como eu prometi, foi o tempo de, como eu falo, me produzir novamente e com a agilidade da equipe Rede Brasil de televisão, o trânsito também ajudou, ainda bem, ufa, numa sexta-feira, isso é raro aqui em São Paulo, capital. E agora estamos aqui ao vivo depois de Décio Pitinini. É a programação especial desde ontem e aqui estamos no AMB, zona norte da capital paulista, no complexo de eventos do AMB, com a Expo Cristã e Rede Brasil, uma parceria de absoluto sucesso. Daqui a pouco, Amanda Françoso, que neste horário estaria com seu Vida e Estilo na nossa programação, volta com Vida e Estilo a próxima segunda-feira. Mas daqui a pouco, dentro dessa programação especial, Amanda Françoso aqui vai estar, assim como Nani Venâncio e toda a nossa equipe, inclusive Hermano Henning também, com entrevistas sempre especiais. Bom, nesse espaço ao vivo eu recebo o senhor Gerson Tages, que é o presidente da Ordem dos Músicos do Brasil, Conselho Federal. Como vai, senhor? Tudo bem? Muito obrigado. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade. Prazer é todo nosso. É uma pergunta que eu digo, Gerson, que está na cartilha de todo jornalista ou de todo entrevistador. O que faz a Ordem dos Músicos do Brasil? Qual é a importância e qual é o apoio e amparo dado ao músico brasileiro, no caso, né? A Ordem dos Músicos do Brasil é uma autarquia, por sua vez ela foi criada em 1960 pelo Juscelino Kubitschek. Perfeito. E ela veio para regulamentar o trabalhador músico, que é uma categoria eventual e que muitos trabalham sem registro. A maioria não tem carteira de trabalho, impossível. Impossível, é. Hoje nós estamos falando de 8 milhões de músicos no Brasil. Meu Deus. E temos 90% na penúria, passando necessidade e fome, pela falta do reconhecimento que tinha de trabalho até a data do dia 22 do mês passado agora. Mas, então, para eu entender e para quem nos vê também, vou citar grandes bandas ou grandes cantores que empregam, né, profissionais uma quantidade maior e num período muito maior. Nem esses profissionais? Olha, tem uma dificuldade muito grande porque o artista... muitos dos grandes artistas, eles trabalham na informalidade também. Tá. Porque como a gente... cachê. É o cachê. Cachê por uma turnê, por uma temporada e... Justamente. Só que esse cachê não tinha uma regulamentação para poder resguardar os empresários e para poder resguardar os músicos, os trabalhadores. E agora tem? Hoje tem uma regulamentação, que é uma portaria que foi publicada dia 22 do mês passado agora recente. A gente já está na luta há mais de 3 anos, mas infelizmente dizendo, a gente se deparou com uma máfia instalada no Ministério do Trabalho, só que por sua vez, a Polícia Federal fez uma investigação lá, hoje tem pessoas sérias e tem um ministro lá preocupado com os trabalhadores do Brasil e regulamentou 14 milhões de trabalhadores que prestam serviço na cultura do Brasil. O que é, para quem está nos vendo agora, ao vivo, hein? Olha a hora, gente, meio-dia, 22 minutos, ao vivo aqui em nosso estúdio, stand, em nosso espaço da Rede Brasil, a emissora oficial da Expo Cristã. O que é regulamentar, o que é regularizar, aí talvez o trabalhador que esteja nos assistindo de outra área, Fatioli, isso todo mundo sabe. Não sei. Cada caso é um caso, cada categoria é uma situação. A dos músicos como é, presidente? A questão é o seguinte, a forma de contratação estava na informalidade. Então o Ministério do Trabalho, por sua vez, ele está reconhecendo a contratação
dos trabalhadores eventuais que promovem a cultura, seja o técnico de som, o técnico de iluminação, o músico, o artista, o bailarino, com o reconhecimento do trabalho e com seus recolhimentos garantido para uma futura aposentadoria, um auxílio-doença. Por isso tem a portaria 656, que foi publicada no dia 22 agora, do mês passado. O senhor comentou do Ministério do Trabalho, e me recordo que agora, questão de alguns meses, não é? Tivemos uma devassa, né? Sim. Por parte da Polícia Federal no Ministério do Trabalho, com alguns funcionários até sendo presos, e tomara ainda estejam, caso a Justiça assim entendeu, ainda estejam, tomara, Deus e a Justiça ainda estejam detidos ou presos por essas irregularidades, né? O que muda, bom, muda para melhor, óbvio, né? Mas quero que o senhor detalhe aí, por favor, temos muitos músicos, tenho certeza absoluta, nos assistindo, mas o que o presidente Gerson Tages, que preside a Ordem dos Músicos do Brasil, o Conselho Federal, pode explicar naquela câmera para músicos que nos assistem o que vai melhorar para eles? Na realidade, o contrato de trabalho nacional, ele não tinha assim um empenho na questão da formalidade, porque a Lei 3857 de 1960, ela resguarda a contratação dos estrangeiros também no Brasil. Porque o músico, quando vai fazer um show fora, se ele não pagar as taxas do país, ele não entra no país. Teve um exemplo da Anitta em 2016, se eu não me engano, ela foi deportada para não fazer o evento lá por não ter pago as taxas. Mas para quem vai para fora? Para quem vai para fora. E para estrangeiro que vem aqui? Para estrangeiro, até a data da portaria, estava a terra de ninguém, né? Os empresários cada vez mais enriquecendo, a gente tem uma máfia de uns 3, 4 empresários que cada vez está ficando mais rico, e a gente tem 90% dos 14 milhões de trabalhadores na penúria, passando fome e necessidade pela falta do reconhecimento nos contratos de trabalho, porque essa portaria resguarda o contrato internacional e o contrato nacional também. Ah, perfeito, perfeito. Bom, para aqueles que nos assistem, presidente, e aliás, o presidente aqui está também na Expo Cristã, e é um assunto muito oportuno. Aqui temos vários músicos presentes, temos o espaço de gravadoras voltados à música gospel, mas o assunto é um assunto amplo, né? Um leque extremamente amplo, o presidente sabe disso melhor do que eu. Quais são os caminhos, os contatos, a maneira que músicos que estão nos assistindo, principalmente esses 14 milhões, como o senhor falou, que estão numa situação de penúria, termo também utilizado pelo senhor, como eles podem pedir, recorrer, pedir um socorro, ordem, me ajuda, como eles podem e devem fazer? Quando eu falo 14 milhões de trabalhadores, é o geral da cultura. Então são 8 milhões de músicos, e o restante são profissionais da área que prestam serviço para a cultura, o dançarino, o bailarino, o técnico, todos esses. Que também ficam... que estão resguardados da portaria, todos os trabalhadores. Isso... Eles são considerados músicos? Não. É porque, como foi feita uma portaria, ela foi feita uma portaria para resguardar todos os trabalhadores que promovem a cultura. Correto. Então convidou a Ordem dos Músicos, o Sindicato de Artistas, o Sindicato de Dançarinos e de Técnicos. Aí fez um pacote só. E aí, como essas pessoas podem chegar até vocês, né? Pela questão do músico, pode procurar os conselhos dos seus estados, ou pode me procurar pessoalmente no meu Instagram, Alemão Presidente, que eu falo direto com todos os músicos no Brasil para tirar qualquer dúvida e esclarecer qualquer dúvida. Eu até agora esbocei uma risada, porque antes de entrarmos no ar, o presidente me falava que assumiu há 2 anos. 2 anos. E anteriormente era uma diretoria de quase 50 anos. Então, se necessário for, numa próxima oportunidade, precisamos fazer um programa de 5 horas de duração para ele relatar o que ele encontrou em resumo, hein? Dessa administração de meio século que deixa o cabelo em pé. Imagino. Eu acho que 5 horas é pouco. Ah, meu Deus, imagina. Pois não. Presidente Gerson Tages, que preside a Ordem dos Músicos do Brasil, Conselho Federal. O senhor fica em São Paulo ou em Brasília? Eu moro em São Paulo, mas eu presido em Brasília, buscando leis para buscar o respeito, a dignidade e a valorização desses profissionais. Para finalizar, que o senhor, por gentileza, me responda até rapidamente em função do tempo. Aqui, Universo da Música Gospel, também tem o mesmo problema, independente. É geral. O músico tem problema no geral, independente do segmento. Pois não. Olha, muito grato, viu? Eu que agradeço. Quem acompanha o senhor, que está Deus aqui abençoe. na sua... Marcelo, que é o nosso assessor. Perfeito. Chefe de gabinete. Perfeito. Está me acompanhando. Legal. Marcelo, muito obrigado, presidente. Obrigado, prazer em conhecê-lo. Deus abençoe, viu? Olha, eu vou lhe entregar agora na saída chocolate Spam.
A empresa Pan, que é uma empresa parceira da Rede Brasil de Televisão, me permite, o senhor é do meu time, gosta de um chocolatinho, que eu já percebi, não diga que não, que aí fica chato. E nós estamos oferecendo aos nossos convidados, não é? Chocolates com a marca Pan. E é por isso que agora são 12 horas mais 28 minutos, olha a hora, ao vivo nos estúdios da Rede Brasil, aqui na Expo Cristã, zona norte da cidade de São Paulo, no complexo do AMB. Nós vamos com a nossa parceira Chocolates Pan, empresa 100% brasileira, a partir de São Caetano para o mundo inteiro, não é? E depois eu volto já... Robertinha, ok. A Roberta Tume e André Macarian já me fazem um sinal ali de positivo com o nosso J. Borges. Já temos entrevistados para, na sequência, eu receber aqui em nossos estúdios. Primeiro, então, falamos da PAN e na volta, um outro assunto, mas sempre tendo como universo Expo Cristã. Aliás, Expo Cristã e Rede Brasil, uma parceria de absoluto sucesso. Gostinho que lembra a infância, chocolate dos momentos especiais. Ontem era tão bom e hoje está ainda melhor. Produtos Chocolate Pan é uma delícia. Produtos Chocolate Pan. Chocolate Pan, fazendo seus momentos inesquecíveis. Olá, estamos de volta à Expo Cristã, com a presença da Rede Brasil de Televisão, mais uma vez ao vivo em nossos estúdios, não é? Mais uma vez em nosso estande, recebendo pessoas do mundo todo envolvidas com a feira, que vêm se apresentar, que vêm visitar, mas todas direta e indiretamente buscando conhecimento, e isso é muito legal, é muito interessante, né? Nesse instante, nosso papo, já que eu sempre reforço, eu não entrevisto absolutamente ninguém, bato papo, converso com as pessoas, eu recebo o Ryan O'Quinn. Ele é um americano, é um humorista, é um ator, é um comunicador, que é este moço que está aqui ao meu lado, e eu tenho também o prazer de receber o Sérgio Rigoli, que vai ser o tradutor nesse papo, nessa conversa. Primeiro com você, que fica mais fácil, né, Sérgio? Bom dia, tudo bem? Como vai? Bom dia, tudo bem. Aliás, como diz um amigo, bom dia, boa tarde ou boa noite, não é? Depende do horário. Que seja um dia muito legal, né? E que já está sendo, sem dúvida alguma. Quero saber aquela pergunta que é básica, que é a primeira de todas, né? Até porque o Ryan também, ele que é ator do seriado Hollywood 902, produtor de filme, escritor do livro na tradução Regras da Paternidade e é líder no site de vendas Amazon. Sem dúvida é uma celebridade. Como é que é lidar com tudo isso já, lógico, há um bom tempo, hein? He's asking you how is to mix all these different things that you do at the same time as actor, as producer, comedian. You know, how is to handle all that? Yeah, well, I have a very patient wife, for one thing. Primeira coisa, ele tem uma esposa muito paciente. So I think that's step number one. That's the key, is to have a very patient wife. Primeiro degrau, primeiro ponto. But it could be because that I just couldn't decide what I wanted to do when I grow up, so I just did everything. Ele não sabia exatamente o que ele queria fazer quando ele estava crescendo, então ele começou a fazer tudo que apareceu. I knew I wanted to be an actor. Even when I was younger, I wanted to do film and to do television. Ele queria ser ator, para fazer filmes, assim, quando ele era adolescente. And I often say I sometimes accidentally fell into producing. It was never the plan. I didn't know even how to become a producer. E por um acidente, de repente, ele virou produtor também, não sabe nem porquê, mas acabou acontecendo isso. And a couple years ago I did a movie and I helped organize the financing for the film, and all of a sudden, by default, I was an executive producer. E aí no filme, alguns anos atrás, ele estava lá no meio da produção e ele acabou tendo que organizar, inclusive a parte financeira, que não era a área dele, e a coisa funcionou. Sony Pictures came along and picked up the movie for distribution, and that allowed us to be able to open up a film and television production company in Hollywood. E a Sony Music pediu para ele fazer a produção, e aí ele começou então nessa carreira de produtor também. O Ryan tem mais prazer, o que ele se sente mais feliz de todas as várias funções ou qualidades que ele tem, o que lhe dá mais prazer? What gives you more pleasure in all these different activities you are
I know what the answer. Eu sei qual que é a resposta, mas what do you think is most pleasure for you among all the things that you do? Yeah. Well, my number one job and my favorite job is being a father. O primeiro trabalho dele, o número 1, é ser pai. On my bio, it will say actor, producer, writer, author, and I always make them put into the bio of my resume, daddy. No currículo dele, quando eles colocam ator, produtor, jornalista, ele sempre coloca assim, tem que colocar a palavra papai. Our job as parents, as you well know, is to, we have about 18 years, we think, to shape the worldview of our children, but in reality, that's about the first 10 years. A gente sempre imagina que o trabalho de pai dura 18 anos, mais ou menos, para poder criar um filho, mas na verdade dura 10 a 12 anos, porque é quando você está moldando o caráter deles. E ele quer que é filho ou filha que ele tem? Tem 2 filhas e um filho. Tem 2 filhas e um filho. Caramba, hein? 3 filhos. Algum deles já segue a carreira do pai? Ou se nenhum deles ainda segue, se ele quer que sejam como ele aí no futuro, de repente já são? If you have 2 daughters and a son, I told him, and one of them actually wants to follow your career as actor or a producer. Some of them showed interest about that. Yeah, they're just starting to. The 2 older girls, especially, are starting to do some plays and some musicals. As 2 mais velhas já começaram a fazer algumas performances, alguma coisa na área de música. And recently we had some friends that were visiting from another part of the United States. E recentemente ele teve uma visita de alguns amigos de outra parte dos Estados Unidos na casa dele. And the friends that were visiting were so fascinated by Hollywood and by film and by television. E esses amigos estavam muito fascinados com a coisa de Hollywood, da televisão, de filmes, o glamour de Hollywood. And they wanted to go to the movie studios and they wanted to try to see the homes of some of their favorite actors. E aí eles foram nos estúdios de Hollywood, foram ver como é que eram os estúdios, alguns cenários de filmes favoritos. And it was only then that my children realized where they lived. E aí foi aí que a filha dele entendeu que ela vivia naquele lugar. So my wife and I joked that we had to have the talk with our children. E aí, logicamente, ele e a esposa dele fizeram uma gozação com a filha dele, né? Vocês moram aqui, né? But it wasn't the talk about having babies, it was the talk about you live in Hollywood. Isso não é a respeito de criança falando de viver em Hollywood, é uma coisa muito engraçada, né? Imagino. É um mundo que, para nós que somos telespectadores, não é? Independente da nacionalidade, Hollywood é uma referência mundial. É um mundo totalmente diferente. É um mundo que a gente, de repente, pensa que nunca vamos ter uma proximidade. É uma outra realidade. Como que ele pode definir? Como que ele pode tentar traduzir isso, em especial os brasileiros que nos veem? He said that Hollywood is a worldwide reference for the movies and this kind of thing. So how you can define that? What is Hollywood really for the Brazilians that are watching us at this time? Yeah. The word Hollywood, of course, is a little bit of a misnomer. We still say Hollywood meaning the place where movies come from. Algumas coisas que a gente tem que colocar. Hollywood é o lugar onde os filmes vêm. In reality, Hollywood technically is actually a city in Los Angeles. Em segundo lugar, tem a Hollywood, a cidade dentro de Los Angeles. But years ago, that's the place where the movie studios were. But nowadays, they've spread out all over the city. Alguns anos atrás era o lugar onde todos os estúdios estavam dentro de Hollywood. Hoje já está esparramado por outros lugares. And it is true that sometimes you go out to dinner or and just out in public at shopping, you'll see famous actors and actresses. E às vezes você está andando por Hollywood, você vai no supermercado ou vai jantar em um lugar, você vê ator famoso andando na rua como uma pessoa normal. But most of us who live in Los Angeles don't bother them because we know that just happens to be where they live. A gente que vive em Los Angeles, a gente nem sente essa diferença porque a gente está acostumado a encontrar com essas pessoas no trabalho. Até comente com ele, talvez ele tenha conhecimento, que isso lembra muito o Rio de Janeiro, né? Onde você nas ruas encontra atores, atrizes, cantores, pessoas do mundo artístico e é uma relação, uma convivência na praia, numa faixa de areia, ou caminhando pelo calçadão, por Ipanema, ou por Leblon, ou São Conrado, enfim, é uma situação muito normal essa, né? It's similar than what happened here in Rio de Janeiro, because all the TVs are based on Rio, and you are walking on the streets or maybe in the beach coast, and you met the important or famous actors all time, so it's very interesting. There's a fun story about the actor Steve Martin.
uma coisa engraçada a respeito do Steve Martin, comediante bastante conhecido. Lógico. And apparently he doesn't take a lot of time to sign autographs because he's so famous. A gente imagina que ele não tem muito tempo para dar autógrafos porque ele é muito famoso. So he has a business card that he keeps in his pocket. Ele carrega um cartão no bolso dele. And if you ask him for his autograph, he'll hand you a business card. E assim que alguém pede para ele um autógrafo, ele já está com o cartão pronto e entrega para a pessoa. And the card says, I met Steve Martin and found him to be funny and attractive. E aí o cartão diz assim, eu encontrei Steve Martin, um ator, comediante, e foi muito engraçado. He just hands him the card. Para finalizar, agradecendo a sua atenção, muito simpático, e você é mais um belo exemplo de pessoas que são públicas, que me parece, tenho certeza quase que absoluta, que você é a mesma pessoa diante de câmeras ou na retaguarda. He said that it's a very pleasure to meet you. It's the last question. Muito isso. And he looks that you are a very common person behind the cameras or outside of the camera. You look to be exactly the same. I take that as a compliment. Obrigado. Obrigado. Bom, conversamos com Ryan O'Quinn, ele que é um ator, é um americano humorista, é um produtor, é homem de múltiplas funções, ator, não é, do seriado Hollywood 902, produtor de filmes, é escritor do livro, na tradução, Regras da Paternidade, e é um dos líderes no site de vendas Amazon. Também está nos visitando. Sérgio, ele fica até hoje? Ele vai embora do Brasil amanhã. Perfeito. Ontem foi a apresentação dele num outro setor sobre literatura, ele fez uma palestra de 1 hora e pouco. Sim. Hoje a gente vai estar aqui pela feira, conhecendo um pouco mais a feira, né? E amanhã ele volta para os Estados Unidos. João, mais uma? Seria? Mais uma pergunta? Pode ser? Que impressão ele tem, ou que opinião ele tem do mercado brasileiro nessa área de filmes, de TV, de humor até, enfim? What do you have? What's your impression about the Brazilian marketing, about the movies, or even comedian, or everything? What's your impression about Brazil? Yeah, well, I love Brazil. This is the second time I've been here. É a segunda vez que ele vem ao Brasil. Sim. And I love to be able to come back again and again. The people are so friendly and so nice. Eu quero voltar mais e mais vezes porque as pessoas são muito amáveis, são muito sociáveis. And I have a friend who is a movie producer who lives in the United States but grew up in Brazil. Ele tem amigo dele que trabalha com ele com filme de produção, que é brasileiro, foi criado aqui no Brasil. And one of his movies actually was more popular than here in Brazil than it was in the United States. E um dos filmes que ele produziu nos Estados Unidos é mais popular aqui no Brasil do que lá. So from that I take away that if the Brazilians actually get behind a movie or a television show, it can become extremely popular. Então eu tenho a impressão que no Brasil esses shows populares, esses shows de televisão, são uma coisa muito interessante, até talvez mais do que lá nos Estados Unidos. Com certeza. E o paralelo, depende até muito da região, né? Né, Sérgio? Você também conhece tão bem. Olha, muito obrigado ao Sérgio Rigoli, que na tradução nos auxiliou e é o homem que assessora nessa passagem aqui nesses dias no Brasil. O Ryan O'Quinn, que nos visitou aqui no estande da Rede Brasil de Televisão. Expo Cristã, Rede Brasil.